Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ICSE, pensando um pouco sobre o conteúdo, né? Quais são os conteúdos da disciplina. A gente tem as unidades de 1 a 6 do programa ICSE e é interessante conhecer todo o conteúdo para já começar a ir assimilando mesmo as palavras, né? Todos os contextos, todos os termos e conceitos que nós vamos verificar na matéria de ICSE. Então, eu vou falar um pouquinho de cada unidade, né? Como eu disse, de 1 a 6. O que a gente vai ver nessas unidades? Eu tracei um plano, uma linha do tempo, pensando em cada unidade. Essa linha do tempo, ela está disponível no meu Drive. Para quem quer, tem o link aqui no canal do YouTube, logo acima do vídeo. E para quem está interessado também, é só me seguir lá no Instagram, @maistane, porque eu deixo o link de acesso para o meu Drive e posto todo o meu material de ICSE também. Ficou bem legal a linha do tempo, porque aí vocês conseguem, vou mostrar para vocês conseguem verificar todo o processo de tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo da matéria. Né? Pensando na linha do tempo, a gente estuda de 1880 até 1999, são muitos conteúdos, muitos personagens, muitas histórias, né? Golpes de Estado e etc. Então, acho que vai facilitar bastante entender todo o contexto geral do programa ICSE. Conteúdo de unidade número 1 vai falar basicamente sobre conceitos e definições. Né? Qual que é a relação de sociedade e Estado? Vocês já estão cansados de ouvir isso para quem está estudando ICSE. Então, especialmente quais são os conceitos que eu vou utilizar para definir a relação desses dois. O que é um regime político? Né? Que é esse mesmo conjunto de instituições políticas que o Estado vai se organizar para poder exercer o seu poder sobre a sociedade. O que é um Estado? Que são entidades de poder soberano mesmo para governar o povo. O que é a política? Que é a ciência mesmo, que estuda o governo, as organizações, né, das sociedades. O que é um Estado absolutista? O que é um Estado liberal, de bem-estar, neoliberal e democracia. Eu vou falar sobre cada estado detalhadamente quando a gente introduzir mesmo na matéria, mas já trazendo, né, pincelando um pouquinho para a gente já ir assimilando esses conceitos. Estado absolutista, eu penso num governante como monarca, ele é a autoridade suprema ali, absoluta. Né, o Estado liberal já é ali uma consequência, um resultado da Revolução Liberal que teve, quando vem substituir então essa monarquia. Tem uma transformação tanto social, quanto econômica, quanto política. O estado de bem-estar, né, que é o estado de bem-estar, já é um estado que tenta proporcionar, cumprir mesmo os direitos sociais de todos, né, para todos. Já o neoliberal, que é quando eles tentam retirar a participação do Estado na economia, pensando mesmo na liberdade de comércio. Democracia, que é um termo que a gente vai ver muito na matéria de ICSE, ele fala sobre as decisões políticas, então, tomadas pelo povo, né? Principalmente quando a gente pensa que o povo vai eleger os seus representantes. Poliarquia é um outro termo também que eu vou falar mais à frente, mas já, né, pincelando um pouquinho. É uma situação política global mesmo, diálogo ao invés de algo arbitrário ali pela força. Democratização, voltado para a democracia, né? Quando torna, então, acessível para todas as pessoas, tanto de classes ou tipos de pessoas. Nós vamos falar sobre diferenças entre regimes e governos, né? Quando a pessoa assumia o governo, então ele muda ali o representante. Mas será que o tipo de regime ele vai mudar? Nós vamos avaliar isso mediante a cada um dos principais personagens da história. Quais foram os mecanismos, então, de complexidade de toda, né, a questão da sociedade. E os atores. Quem foram os atores sociais, né, e qual eram
as suas expressões, o que eles faziam. Isso a gente vai ver na unidade 1. Se eu não me engano, na prova do dia 15 vai cair primeira, segunda, terceira unidade e na segunda parcial as outras últimas 3. A unidade 2, ela já fala da construção do Estado Nacional, né? Qual foi essa ordem aí da construção e a destruição dessa ordem democrática. A unidade 2 já começa no mapa que eu fiz, vai abordar de 1880 a 1930. Se eu tô boa no negócio, 1930 foi o primeiro golpe de Estado. Vamos conferir? Primeiro golpe de Estado, 1930. Ficou boa nesse negócio, gente. Então, pensando até 1930, eu tô fazendo cursinho, tá, pra X, então eu tô trazendo todos os meus resumos do cursinho, tudo aquilo que eu estou aprendendo. Deixo tudo lá no Drive também pra vocês, todo no material, não fico guardando essas coisas. Então a gente vai ver que até o primeiro golpe era um tipo, né, de regime. Foi ali a geração mesmo de 80, que é onde estava construindo então o Estado. Relação dessa questão da história da Argentina com o mercado mundial. Chegaram muitos imigrantes na Argentina e depois nós vamos ver um pouco mais à frente, isso tem a ver com a economia. A questão dos argentinos, eles não gostavam muito de investir nas coisas, eles tinham a mão de obra, essas coisas eles não queriam, então vinham os imigrantes para poder trabalhar mesmo, né, nas questões aqui. Então, com essa chegada dos imigrantes, eles tinham que educar esses imigrantes, eles tinham que, né, que controlar esses imigrantes. E aí teve políticas tanto de integração quanto de repressão. Teve, então, novas instâncias de regulação mesmo do Estado. É onde entra o exército, é onde entra os impostos, é onde entra a criação de um registro civil e vem algumas leis. Eu estou deixando tudo isso por escrito lá para vocês. Nós vamos ver algumas leis, eu já estou pincelando um pouquinho para já introduzir esse conteúdo. Lei 1420, que foi dia 8 de julho de 1400... Foi dia 8 de julho, a lei chama 1420, esquece o ano. Foi uma lei do presidente Júlio Roca, tá? Ele é bem famoso e ele vai cair na prova, tá, gente? É uma lei onde ele, na época, fala assim, olha, eu quero que tenha educação para todo mundo, tá? É uma educação gratuita, obrigatória e laica. Todo mundo tem que ter direito à educação. Ele até, se eu não me engano, ele entra um pouco em conflito com a igreja, porque a igreja nessa época é quem controlava todas essas coisas e ele fala que todo mundo deve ter acesso a tudo isso. Depois a gente vai ver um pouquinho de quem era elite governante, vai ver um pouquinho sobre a União Cívica e a União Cívica Radical, tá? Pensando nas siglas, vocês vão ver lá na matéria UCR. Quais eram os projetos do cenário da época? Qual foi o primeiro câmbio de regime? A gente vai ver muita diferença de mudança de regime, né? O câmbio de regime e a mudança de governo. Entra a lei, então, Sáenz-Penha, que foi a lei 8.871, foi uma lei de 1912. Né? Essa lei foi do presidente, né, que estava no momento, era o Roque Sáenz-Penha, e essa lei ela fala do voto. O voto ele passava a ser universal, secreto e obrigatório também, tá? E aí eu deixei os detalhes lá de quais são essas leis, porque fala que era maior de 18 anos, os habitantes, cidadãos, né, sejam nativos ou neutralizados na Argentina. Teve muitos câmbios, teve muitas transições em toda essa época. Foi quando começou, então, os governos radicais, né, de 1916, mais ou menos até 1930. Quando aparece, a gente vai ver na unidade 2 também, quando aparece o governo de Irigoyen e Avelar. Né, eles tinham uma liderança diferente. Será que eles foram os primeiros populistas? A gente vai sempre fazer essa comparação aí de populismo. O maior populista foi Perón, mas a gente sempre compara um pouquinho aí dessa questão. Tá? Quais eram as ideias e estratégias da União Cívica Radical? Começou o partido, então, né? Os primeiros anos todos era um só partido eleitoral.
teve as políticas de inclusão social, começou aí o movimento obreiro, a gente vai ver mais pra frente o que foi o movimento, mas era mesmo basicamente das classes dos trabalhadores. Teve as reformas universitárias, reforma universitária cai, gente, tudo tem a ver com a educação, cai na prova, tá? Veio os anarquistas, os socialistas, a gente vai ver sobre isso também. Quais foram os conflitos sociais da época, quem era a oposição, o que a oposição fazia, né, contra os governos, qual foi as crises de liberalismo que teve na época, depois da guerra, qual que teve esse impacto aí na economia da Argentina, avanço dos Estados Unidos, decadência britânica, a gente também vai ver isso na unidade 2, né, a influência disso tudo na Revolução Russa e a crise de 29. Iniciando a unidade 3, então, pensando na primeira parcial ainda, tá, gente? A prova é dia 15 de fevereiro. A unidade 3 vai falar dos golpes, das fraudes, e é quando Perón chega aí mesmo no momento. Vai de 1930 a 1955. Aqui na minha linha do tempo, é a segunda linha, vai falar tudo o que acontece, né? Na terceira unidade. Então, vem o primeiro golpe de Estado da história da Argentina. Os golpes, gente, foram basicamente isso. Tinha um governante, ninguém gostava, ele começou a fazer muita besteira. Vinha a parte militar mesmo, vinha o exército e tomava ali todo o poder dele. Depois eles colocavam outro governante. A gente vai ver que os governantes faziam as mesmas besteiras, então ia mudando sempre, que teve muitos golpes. Tá? Vai ver aí o primeiro ditador do século XX, que foi Uriburu. Quais eram essas formas, como que aconteciam essas questões de golpe, né? O que é um golpe de Estado, então, que é a toma mesmo do poder político. Eles tomavam o poder político de um modo repentino, de um modo violento, né, por um grupo de poder. Vamos falar sobre ditadura, que era quando uma pessoa tinha um poder total ali sobre, né, a sociedade, questão de governo. Como que era a questão de câmbio de regime, como que mudava esses regimes, como que restaurava, então, toda essa questão da nação, quem eram os atores, quais foram os projetos, os principais atores aí nessa época de 30 a 55, né? Diferença dos regimes e de governos de todo mundo que veio nessa época. No início, as eleições aqui, os mandatos eram de 6 anos, não é de 4 como é hoje. Então, a gente vai falar, a mesma pessoa ela não podia se reeleger no início. Então, às vezes ele vinha, né, fazia o mandato dele e depois, né, Perón, por exemplo, foi um dos que voltaram, ele volta num outro mandato, ele não podia se reeleger ele nesse primeiro, né, no primeiro momento. Vamos falar de crise econômica também, como que funciona essa crise econômica nesse período, tá? Qual que era a política exterior aí da Argentina, essa questão de quem migrou para a Argentina. E vamos falar então do triângulo de comércio. Quando a gente pensa na parte comercial também, a gente vai falar um pouquinho desse triângulo de Argentina com Grã-Bretanha e com os Estados Unidos. Tá? Vamos falar da classe obreira de novo, e aí quando surge a parte sindical mesmo para essa classe de trabalhadores, e aí tem o golpe de 43, que é o segundo golpe. Teve uma revolução, né, chamada Revolução de 43, foi um outro golpe de Estado militar que derrubou Ramon Castillo. Teve aí surgimento, então, da GOL e vínculos aí com o exército, tá? GOL era um grupo de oficiais unidos. Veio Perón, né? Peronismo surgiu aí basicamente em 1945, a gente vai falar de Perón e populismo, vai falar do primeiro e do segundo governo de Perón, porque ele governou 2 vezes, vai falar sobre ele e Evita, sobre ele e a Igreja Católica, sobre essa questão dos trabalhadores e a relação com o Perón, quais foram os câmbios econômicos que surgiram, né, mediante o governo dele, como foi a oposição ao governo de Perón. Né? Essa questão de Perón a gente sempre vai estudar muito, questão de poliarquia, de autoritarismo, de populismo, nós vamos ver muito esses termos. Na unidade 4, então, a gente vê questão de peronismo, antiperonismo
e esse empate interminável, porque tinha as pessoas que eram a favor dele, as pessoas que eram contra, e essa briga sem fim. Vai de 1955 a 1973, né? Existe aí mais um golpe de Estado, então, que surge aí a Revolução Libertadora. Foi um golpe de Estado em 1955, onde também, né, a equipe militar ali derruba aí Perón e toma o poder. Nós vamos ver como que foi esse golpe, né? Como que era ali o regime naquele momento, como que foi a aderência, como que, né, foi a reação de todo mundo, do povo, da sociedade, né, do governo mediante esse novo regime. A resistência, então, dessa questão também. Nós vamos falar desse desenvolvimento da história ali naquele momento. Vamos falar de Frondice, vamos falar de Ilha, vamos falar aí de poliarquia novamente, e o outro golpe que vem em 1966, tá? Que foi uma revolução da Argentina. A parte militar também toma o poder e eles vão derrubar o presidente Arturo aí. Vamos falar um pouquinho na unidade 4 desses distintos golpes de estados, quais eram os governos radicais da época, como era a classe obreira de Novos Trabalhadores, como era Perón, e vamos falar aí dessa renúncia de José Campoura, tá? Que foi em 73. Ele saiu, ele renunciou, e como que foi essa transição aí de governo. Na unidade 5, a gente vai ver sobre a violência política e o terrorismo de Estado. Vai de 1973 a 1983. Perón volta, vai ter uma crise de petróleo, mudança aí desse paradigma econômico na Argentina, né? Qual que é a influência disso, pensando na globalização? Perón e esquerda, Perón e direita, Perón morre. A gente vai ver sobre a morte dele também e vai ver quem é que assume o poder, né? Porque aí vem Isabel Martinez de Perón. Nós vamos falar sobre os sindicatos, sobre as forças armadas, né? Como foram as guerrilhas, terrorismo, toda essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre o que Max Weber fala sobre Estado. Vamos ver alguns conceitos, por exemplo, como genocídio, teve alguns massacres aqui na Argentina, vamos falar sobre terrorismo, e teve outro golpe em 76, tá? Que tira Maria Estela Perón. Na época foi um tenente, tá? Que assumiu, Jorge Rafael Vidal, se eu não me engano o nome dele, ele que assume ali nessa mudança, né? Nesse câmbio, então, de regime. Nós vamos falar um pouquinho de Guerras das Malvinas, encerra, então, a unidade 5. E na unidade 6, isso tudo já é para a segunda parcial, né? Claro, eu só fiz um geral aqui, porque nos próximos vídeos eu vou falar da primeira parcial só em específico. Na unidade 6, então, a gente vem falando sobre a recuperação da democracia, né, até mesmo a parte de Estado neoliberal. Vai de 1983 a 1999. Né? Como que foi esse retorno da democracia, como foi essa transição de regime, de governo, de tudo. Fala sobre a diferença de democracia representativa e delegativa. Né? A representativa, o povo exerce uma soberania através dos órgãos representativos. Né? O povo elege o seu governo, eles que vão escolher através do voto. Já a delegativa é um governo democraticamente elegido, né? Mas ele se sente autorizado a governar da forma como ele quer. Alguns são votações livres, outros são reeleitos. Nós vamos falar sobre radicalismo de Raul Alfonsín. Vamos falar de direitos humanos aí no finalzinho também, de CONADEC, que foi a Comissão Nacional sobre a Repressão de Desaparição das Pessoas, né? Vamos falar das universidades, como eu disse, as questões de universidades vão cair na prova.
Fala sobre os sindicatos de novo, fala sobre economia de novo, fala sobre crises, militarismos, vai falar sobre inflação, teve uma época de muita inflação aqui na Argentina, vai falar sobre o triunfo de Carlos Menem, caída do Muro de Berlim. Eu deixei uns vídeos também no meu Drive mostrando um pouquinho dessas histórias, eu disponibilizei lá uns vídeos que eu consegui na página da UBA. E fala sobre o mundo atual, né? Como que tá essa questão do mundo atual, relação de Menem com o peronismo, né? Fala sobre algumas leis, sobre privatização, sobre modelos de desocupação, né? Reformas da Constituição, isso tudo vai falar. Fala sobre toda essa questão mesmo de Menem e tudo, volta ao RC de novo, não vou ficar repetitivo. E aí vem sobre as 6 unidades, então, da matéria de ICS. A matéria é muito extensa, a gente não deixa de juntar esses conteúdos, sempre esteja lendo. Eu optei por não ler as bibliografias, tá? Porque não vai dar tempo. Então, eu estou estudando pelo material do cursinho, estou estudando pelas tutorias da UBA e estou estudando por tudo que eu vejo na página da UBA, né? Alguns artigos, alguns textos, etc. Mas os livros mesmo, eu confesso que eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Então, eu estou disponibilizando o meu resumo, eu já tenho as indicações de tudo que está caindo na prova lá, eu até escrevo prova para, né, chamar atenção mesmo e fazer muitos exercícios, que eu acho que isso vai nos ajudar. Se você sabe de algum amigo que vai fazer ICS, né, que também está cursando ICS, já compartilha esses vídeos com ele, pede ele para ir lá na playlist, né, do CBC, que eu vou deixar o resumo de todas as disciplinas que eu estou estudando e eu espero que esteja te ajudando todo o conteúdo.